Começando mais um episódio do Pod Rosa, aquele podcast para lhe deixar mais poderosa ainda. E hoje nós vamos falar de um assunto sensacional, que é cuidar melhor da sua mente através dos cuidados com seu ambiente, com seu lar. E aí, vem com a gente que tá sensacional. Estamos aqui com uma convidada super especial e, claro, com a doutora Mariana Teles, Jaciara e ela, a incrível Karina Albuquerque, que vai falar tudo hoje pra gente sobre como você vai utilizar a neuroarquitetura, a biofilia, para ter uma vida melhor. Eu sou a doutora Alessandra Pereira e estou aqui te convidando a ficar cada vez mais poderosa no Pod Rosa Podcast. E nós vamos começar aqui pedindo o teu like para você deixar o seu joinha e compartilhar com todas aquelas pessoas que você quer que viva melhor. Então, Karina, conta pra gente. Vamos fazer a primeira pergunta muito difícil. Quem é Karina? Te apresenta. Bom, Karina é arquiteta, neuroarquiteta, tá? E estou finalizando uma especialização em design biofílico nesse momento. E o que eu quero com isso? Hoje eu quero trazer bem-estar para todas as pessoas, tanto em casa, quanto no corporativo, quanto no comercial. Porque dá para a gente utilizar o design biofílico em qualquer ambiente. Mas, Karina, o que é design biofílico? Eu te juro que eu ouvi essa palavra hoje. Eu não sei o que é design biofílico. E não sei nem o que é neuroarquitetura. Tem muitas perguntas. Não, amiga, pera. Foi muita coisa pro tic-tac. Explica. Olha só, a neuroarquitetura é uma ciência aplicada a projetos de arquitetura. Entendeu? Houve uma grande pesquisa dizendo que várias coisas influenciam o nosso bem-estar no nosso convívio de casa, de trabalho. Então, assim, você está se sentindo chateada no seu trabalho, não sabe por quê? Muitas vezes é porque não tem nenhum benefício que a neuroarquitetura pode te dar. Entendeu? Por exemplo, existem assim, a gente várias chega... técnicas que a gente aplica para poder dar esse bem-estar. Mari, tu sabe aquelas unidades de saúde que tem aquelas mesas cinza e que a sala é tudo branca? Aquilo ali deve ser terrível, né, Karina? É terrível. Branco, bege e cinza. Bege e cinza. Isso aí vai causar o quê? Um estresse na pessoa. Não, mas médico não é estressado. Não, nem um pouco. A gente, Karina, é casada com médico, tem 2 filhos lindos e sabe muito bem o que é o estresse da vida de médico, que nós somos amigas desde a escola, então ela acompanhou toda a formação médica, sabe como que Giuseppe, deixar um abração aqui. Doutor Giuseppe Figlio podia ser nosso próximo entrevistado, né? Sabe, assim, como é estressante a vida de médico. Você já imaginou? Você chega no consultório, você está nervoso, você está estressado, você já está preocupado com a sua saúde. E o médico está lá atendendo o tempo todo. Naquele ambiente que não traz conforto, que ainda gera maior estresse, isso não deve ser muito legal. Fala disso um pouco. Ambiente cinza é péssimo. Entendeu? É péssimo. Muito branco, muito cinza, muito sem cor. Mas você pode, por exemplo, pintar de cinza e quebrar com outras cores. Pode. Mas também você tem que ver assim, aí já vou entrar na parte de cores, né? Não pode ser uma cor muito saturada. Se a cor for muito saturada, que assim é o cinza puro, né? O que é o saturado, ela vai te causar estresse, mesmo que tu coloque outros acessórios, né, que vamos dizer assim, querer amenizar o ambiente. Não. E a biofilia? O que é? A biofilia significa o quê? Bio é vida, filia é amor. Então, é amor à vida. Ai, que lindo! Qualquer tipo de vida. Pode ser vida animal e vida. Então, assim, por isso que a gente faz, que ela é uma descompressão. E ela se aplica à arquitetura em que exemplos que nós podemos pensar? Exemplos de biofilia. Por exemplo, se você tem na sua casa textura de móveis, né? Você já ajuda
plantas, o ar puro, visual para externo, né? Então, assim, são vários métodos que você utiliza. Hoje a gente tem 3 pilares na biofilia, né? Que é as experiências diretas, indiretas e espaço e lazer. As diretas é exatamente essas que eu estava falando, que é plantas, o ar puro, né? Como é que eu posso explicar para vocês? O ar puro, se tu tem uma grande varanda, né? Tu tem uma grande varanda, olha para aquele espaço bonito, onde tem planta, ou pode ter uma paisagem bonita, né? Por exemplo, a minha hoje é de vista para o rio. Então, eu tenho uma paisagem da natureza. Tudo que envolve a natureza para dentro da sua casa, ela vai te fazer bem. Legal. Então, a biofilia, o design biofílico seria isso, trazer a natureza para dentro do seu espaço. Então, hoje A gente não precisa ser uma natureza, é mais a visualização, mas pode ser materiais artificiais que remetam à natureza. Aí entra as experiências indiretas, entendeu? As experiências indiretas, caso você não possa, por exemplo, em consultório médico, um hospital, eu não posso ter nada natural, não pode, é proibido pela Anvisa. Então, o que eu posso utilizar? Posso utilizar uns quadros, uma estrutura tipo aquela que vocês têm aqui, que remete à natureza, entendeu? A gente pode tentar agregar algumas coisas a isso. é uma quebra daquele ambiente tenso. Exatamente. Difícil. Agora, recente, eu botei lá no consultório da clínica dos meninos, eu botei uma pintura de flores na área de RPA. Uma pintura artística? Artística, orgânica. Eu coloquei que tenha uma no plantas. consultório, na entrada, um floral do lado esquerdo e uma frase do lado direito, porque eu achava, tinha um corredor, né, até entrar na sala. Então, eu achava aquele corredor, parece que ficava assim, meio que oprimindo a pessoa, e eu quis fazer o ambiente de uma cor mais escura, porque eu tô trabalhando com outros elementos. Cara, quando colocou aquela pintura, parece que todo o ambiente, além do corredor, ele se abriu e as pessoas chegam. É engraçado como elas querem pegar, né? Aí elas já vão passando assim, textura, a mão na parede. É muito interessante o impacto emocional, afetivo Exatamente. que aquela pintura trouxe no corredor de entrada do consultório. Isso é uma parte da biofilia. E que Então, legal, nós temos visto vários escritórios hoje com frases motivacionais, falando de pessoas, falando de valores e tudo mais. E realmente, quando você chega com aquelas cores que te abraçam, né, e geram um ambiente mais saudável, você se sente bem, né? Quebra a formalidade daquele ambiente. Isso é biofilia também? Assim, isso, na verdade, vai ser mais uma parte de descompressão para a pessoa que está chegando no espaço. De neuroarquitetura, né? Da neuroarquitetura. Mas a neuroarquitetura também não é só isso. A neuroarquitetura ela influencia em muita coisa. Inclusive no modo de que você coloca um piso, entendeu? A neuroarquitetura, assim, eu consigo visualizar ela bem melhor aplicada em ambientes corporativos e comerciais do que residenciais. Residenciais, assim, a gente aplica algumas coisas, né? Pelo menos eu gosto mais de aplicar nas comerciais e corporativas, porque você consegue ter um impacto muito maior. Entendi. Né? Porque a pessoa ali, ela está num espaço, geralmente que vai mediar. Vai mediar, muitas vezes, vai mediar conflito. Tem os interesses, né? Todo um set de vendas. Tem espaços hoje instagramáveis, né? Que são utilizados nos locais. Então, eu sei que às vezes a gente não pode mencionar muito cliente, mas eu quero deixar aqui um elogio público, que a loja nova da Tortas e Tortas está linda. E eu sei que foi um projeto seu, do escritório, né? Então, quero deixar aqui um abraço para o nosso amigo Léo, do Tortas e Tortas. Parabéns, né? A ele, que é um super empreendedor e tem realmente uma visão de mercado muito boa hoje de fazer esse processo de lojas diferenciadas, que não é só sobre você vender doce, mas sobre você ter um ambiente também aconchegante para o cliente. Como é que é essa experiência de você fazer espaços comerciais com essa nova visão arquitetônica? Olha, eu acho surpreendente, porque quando eu começo a pensar em todas as experiências que existem para você fazer um projeto e dar certo, é assim, sensacional. E o cliente é a prova de primeira, tá? É fato.
É legal. fato. Você colocar as experiências certas no ambiente certo, dificilmente vai ter alteração. Eu já tive vários projetos que eu não tive uma alteração. E você, como arquiteta, faz uma anamnese para entender não só a pessoa, como os clientes, e de acordo com o que tu consegue visualizar ali, você joga pro projeto. Né? Tem que ter essa avaliação da vida da pessoa, do que ela trabalha. Pausa agora. Anamnese é o exame do paciente. Pausa para o glossário. É o que a gente chama de briefing. É um É o que a briefing. gente chama de briefing. Hum. Então, o briefing nada mais é do que a gente esmiuçar a pessoa para saber o que ela quer naquele ambiente. Então, a gente pergunta os gostos, os horários que é usado, por exemplo, uma sala, né? Os horários, se recebe visita, se não recebe, se tem cachorro, se não tem. Então, assim, a gente faz uma anamnese. É uma história clínica da pessoa. É. Ela faz anamnese dos lugares e tu faz brief das pepecas, né, amiga? Então, assim, é o nosso briefing, que é a etapa mais importante do projeto. Que é aí que eu vou saber conhecer o cliente. Tu sabes que tem uma designer que só que ela é designer gráfico, né? Trabalha com logo, essas coisas. Que o briefing dela é tão bom que eu nunca fiz projeto com ela que eu colocasse muitas observações. Assim que eu quisesse mudar, alterar, significativamente, né? Muitas vezes pequenos detalhes no máximo. Então eu percebo que hoje o que é muito importante, qualquer serviço que você presta, é a conexão que você estabelece com as pessoas, a conexão que você conhecer. estabelece com o cliente. E o que faz essa conexão, assim, esse projeto, não tem tantas observações, é porque você perdeu, não, você ganhou um tempo precioso se conectando verdadeiramente ao cliente. Exatamente. Às vezes também o cliente não sabe o que ele quer. Ele acha que sabe o que quer, mas ele nem sempre sabe o que quer. Ele diz algumas coisas assim, embute nas palavras e você tem que adivinhar. E assim, a valorização do trabalho do arquiteto, né? Nada se compara a um espaço preparado por um profissional. Eu tive experiência de contratar arquitetos para minha casa e realmente, assim, eu jamais conseguiria fazer ou ter ideias ao menos próximas do que veio num projeto e que foi muito, muito bem feito. Então, assim, depois disso eu entendi, assim, o quanto é importante mesmo os espaços serem pensados por um profissional e etc. Então, eu penso aqui, neuroarquitetura, eu estou falando ambiente, né? Biofilia, eu estou falando dessa relação com a natureza. Dentro do ambiente. Dentro do ambiente, mas... E aquela parte, assim, daqueles locais que você chega, tem um aroma específico, tem um cheiro marcante, essências, né? tem essências. Isso faz parte Faz desse parte processo? também. Faz parte da neuroarquitetura. Eu Ele, acho, assim, tá- sensacional. Porque design biofílico, ele está dentro da neuroarquitetura. Então, ele não é muito diferente, apesar de que a gente utiliza muito mais a natureza, né? Mas a neuroarquitetura, ela já mexe com o cérebro da pessoa. Então, tudo que você botar num ambiente que vá dar uma sensação boa para ela, seja a textura de alguma coisa, Imagina, né? Um espaço seja uma música, seja um cheiro, fica marcante. Fica, é um espaço pensado com tudo isso, A essência é de bambu, tu maravilhoso. lembra de quê? Oi? A essência de bambu, tu lembra de quê? Eu sei, eu até comprei. Pois é. Então, assim, Recentemente. são lojas que ficam marcadas Sim, pela sua sim. essência. Nossa. Que tu lembra, assim, putz, essa loja é... Tem uma né? coisa muito legal que é assim, lá no consultório, né, utilizando assim, esses conceitos, né, da neuroarquitetura, eu já trabalho com lavanda há muito tempo. Então, eu tenho os home sprays, inclusive, que eu apresentei os clientes, né, e aí eu coloco, aí o ambiente está com aquela música suave, aí aquele ambiente de luzes amarelas mais intimista, aquela lavanda. Aí eu passo o dia inteiro assim. Aí, às vezes, quando você sai dali, que você tem um impacto com outros ambientes mais estimulantes, parece que é como se você, tipo assim, desse uma acelerada. Uhum. E você estava num estado tão relax, né? Por outro lado, Como na isso visão do teu influencia? paciente, ele chega muitas vezes ansioso, nervoso, Exatamente. aí ele senta naquele ambiente, começa a ouvir uma música com uma lavanda, você já acalma o teu paciente na recepção.
E outra coisa Isso interessante sobre essa influencia questão bastante. do cheiro, né? É muito importante porque às vezes tem pessoas que colocam, tipo assim, eu gostei desse cheiro. E a pessoa pode passar o dia com um cheiro estimulante, né? Porque a aromaterapia, ela explica muita coisa sobre isso. Só que a aromaterapia, ela não se restringe ao que é ao aroma que é terapêutico, mas também ao aroma que não vai fazer bem. Então tem muitos cheiros que eles são muito doces, muito estimulantes e que eles também não vão ser tão bons para o cérebro, eles também vão causar agitação. Karina, como é que trabalha em ambiente corporativo essa questão dos cheiros nos ambientes? Dos cheiros, a gente tem que ver, identificar a marca, estudar a marca. Porque não adianta eu querer botar um cheiro que não tenha nada a ver com a essência da marca, né? Então, a gente tem que fazer o briefing com os donos da marca e tudo para poder ver qual seria o melhor cheiro para aquele ambiente. Mas isso é uma coisa que já é incluído no projeto, vocês também Não, recomendam? isso aí a gente recomenda, né? Tem gente aqui que faz essência aqui em Manaus, que faz essência para ambientes corporativos, né? Ou você também pode pedir via internet, que hoje em dia tem, né? Entendi. Agora, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa, uma loja, um escritório, e eu quero fazer um projeto assim desse. Eu preciso aplicar, tipo, para toda a minha casa, todo o ambiente de uma vez? Ou posso fazendo devagar? Como é que funciona isso? Aplicar o quê? Por exemplo, eu quero te chamar como arquiteto, quero te contratar, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo de uma vez. Eu sou lisa, amiga. Não dá para fazer tudo de uma vez. Como é que funciona essa questão do projeto? Entende? Porque tem muitas pessoas aqui que assistem a gente que querem ter o arquiteto, que querem uma visão no seu quarto, né, para dormir melhor, querem uma visão na sua sala para ter mais aconchego para as visitas, que tem um espaço comercial, um escritório, que estão se sentindo oprimidos, né? E como é que essas pessoas, elas podem, digamos assim, viabilizar essa questão do projeto se elas não tiverem aquele recurso para elas chegarem e fazerem tudo de uma vez? O que eu falo para meus clientes? Olha, a gente pode fazer desde um banheiro, né? Um lavabo, um banheiro, até o apartamento todo. Só que sai mais caro você fazer por pedaços, né? Então, fica mais viável financeiramente ele fazer o projeto como um todo para ter integração geral e depois a gente pode executar, que é a parte mais cara do que o projeto, executar por parte. Aí você pode fazer, não, vou fazer meu quarto esse mês, aí daqui a 2, 3 meses. Né? Exatamente. O quarto é essencial, né? O quarto Acho que é onde um você, quarto onde sem você dúvidas. fica lá muito tempo. Então, assim, tem que ser bem trabalhado. Já teve Sim. alguma cliente que pediu um espelho no teto, assim, por conta de sexo? Tem as mulheres procuram muito, assim, no quarto, as tuas clientes, para ficar um ambiente mais aconchegante pro sexo, que a gente tem que ter essas perguntas que a gente Já teve gente que pediu aquele Polidense. polidense. É. Mas espelho no teto não. Não. Mas as luzes indiretas, uma luz vermelha. Agora tem a luz de LED, né, colorida, então aí dá para utilizar a colorida. Né? Essa se utiliza Mas bastante. cama redonda não existe cama Não, redonda, cama assim, redonda quadrada, não. eu nunca fiz, não. Olha, eu vou te dizer, o papai quando eu era criança, nem tinha esses negócios. A gente tinha cama redonda em casa. E nem na época era uma coisa caracterizada, né? Porque o papai tinha parceria, tinha loja de móveis e tinha parceria com gente que trabalhava com colchão personalizado, tudo. Então, ele tinha uma cama imensa. Também, na época, não tinha essas Super King. A cama do papai era um homem à frente do seu tempo. Ele já tinha uma cama Super King, uma cama redonda, e para encontrar lençol, minha irmã, porque naquela época não tinha. Hoje em dia é difícil tu encontrar esses lençóis assim mais especiais, imagina naquela época, e tudo tinha que ser feito sob medida. Lençol, tudo. E é muito interessante como essas ideias, né, elas vão surgindo, elas vão adquirindo características. Quais as coisas que tu percebe hoje, que eu vejo muita coisa assim industrial, moderna, mas ainda existe um apego das pessoas ao estilo vintage, ao retrô. Como é que tu chega na casa das pessoas e elas têm essa relação? Elas querem desapegar ou elas querem incorporar os elementos de coisas afetivas que elas já têm, às vezes, há mais tempo?
A questão da memória afetiva, ela entra também na nossa neuroarquitetura. Eu não descarto nunca, entendeu? Se for um objeto realmente que vai valer a pena para decoração, eu não descarto, porque aquilo tem memória afetiva. Então, aquilo vai influenciar a vida dela. De repente, foi um presente da avó, né, da mãe, alguém que já se foi. Então, assim, é importante deixar. Entendeu? É importante deixar sempre. E quando a tua cliente quer colocar, que eu lembro na casa da minha avó, tinha um balcão que eu acho que tinha 100 porta-retratos dele. Aí a gente seleciona, né? Casa de vó, né? Verdade. Aí a gente seleciona. Mas dá umas dicas, né? Olha, vamos diminuir, né? Eu sei que espalhar para outros ambientes, né? Não centralizar, até porque quando centraliza, você não consegue nem ver nada. Né? Se tu botar aqui 50 porta-retratos, tu não vai conseguir identificar, tu vai passar um tempão, então é melhor dar uma espalhada assim, ou no quarto, outros ambientes. E assim, quando você, como especialista em arquitetura, olha determinadas coisas que você diz, não, isso não. O que seria, assim, os pecados que nós cometemos nas nossas residências, assim, não faça isso. Diz assim, o que você não pode cometer na decoração do seu lar. Não pode acontecer. Olha, usar elementos vermelhos, muita coisa vermelha, muita coisa amarela, porque ela vai influenciar no teu dia a dia, né? Então, assim, uns toques, ok, você pode ter um vaso, pode ter sabe, alguma coisa que vá, se você gosta, você ama aquela cor, você pode ter na decoração. Mas, por exemplo, parede vermelha, isso para mim, eu tiro na hora. Pelo menos hoje, eu tiro na hora, porque vai te afetar. Ela vai te trazer ansiedade, ela vai te trazer irritação, porque o vermelho ele faz isso. Agora, se for um vermelho dessaturizado, que ele tem mais pigmentação branca, aí ele já começa a melhorar, entendeu? Agora, mas aí já não é rosa? Não, é porque você vai desaturizando devagar, né? Uhum. Então, tem cores que vão pro tipo, rosa. seria um vermelho claro. Isso. Se for pro vermelho, mas também parede vermelha, para mim, eu acho ouro. Não, mas tipo assim, de objeto, tem texturas também que são muito Eu tirei os elementos vermelhos do meu quarto e deixei... Como eu tinha algumas coisas vermelhas, eu coloquei o lavabo vermelho. Porque o lavabo, a pessoa chega e não vai ficar... rápida, né? A pessoa não vai morar dentro do lavabo, né? Espero que ninguém chegue lá em casa para morar dentro do lavabo. É um ambiente assim, meio que de transição. Você entra e sai rápido, né? E objetos? O que são os objetos, assim, que são os terrores dos arquitetos? Os terrores, rapaz. Como eu disse, tem muita coisa... Tem gente que não gosta das coisas vintage, né? Uhum. Mas hoje eu tenho uma outra visão por conta dos meus estudos, que eu sei que tem uma questão de memória afetiva. Uhum. Eu não consigo lembrar assim, de alguma coisa que diga, ai, não, isso é terror. Mas eu tô entendendo que, na verdade, é porque muitas vezes o que seria terrível para uma pessoa vai ser maravilhoso para outra. E eu me lembrei de uma história muito interessante. Já fui em casa de cliente assim, ai, eu vou tirar isso. Ai, não, isso aqui, não sei. Começa a dar um monte de justificativa. Aí coloca Então. com as cores, né, para poder equilibrar. Eu já tive cliente que, por exemplo, ele queria fazer o banheiro, aí tinha um revestimento já de alguns anos, de quando comprou a casa, mas queria aquele revestimento, só queria mudar algumas coisas. A gente acaba cedendo para algumas coisas, né? Nem tudo a gente... Quem vai morar é ele, não sou eu. Entendeu? Então, assim, a preocupação é com ele. Faço de acordo com a necessidade do meu cliente, né? Isso aí. E que vá dar o bem-estar para ele. E que vá dar o bem-estar, exatamente. A história que eu estava me lembrando foi o seguinte. Quando eu casei a primeira vez, eu queria muito ter pinguim de geladeira. Então, tipo assim, aquela coisa kit, né? Aquela coisa bem assim, gente... Foi horrível para encontrar esse pinguim, porque não tinha pinguim em canto nenhum. E eu demorei, na época não tinha internet, né, como tem hoje em dia. Eu fiz várias viagens, até que numa viagem para São Paulo, eu encontrei um bendito de um pinguim, que era assim, um pinguim do jeito que eu queria. Coloquei em cima da geladeira, fiquei com aquele pinguim em cima da geladeira há muito tempo. E todo mundo que chegava, a primeira coisa que eu olhava, quando eu entrava na cozinha, nossa, você tem um pinguim em cima da geladeira? Eu digo, eu tenho. A questão é a tua necessidade, né?
a tua vontade. A gente tem que trabalhar isso também, mas, claro, sempre pensando se vai se encaixar com o restante do projeto, né? E quarto infantil? Quarto infantil, hoje esses meninos estão, assim, bem para frente, porque hoje eles é que ditam como eles querem os quartos, entendeu? Antigamente era pai e mãe, né? Dizer, olha, faz o quarto assim, assim, assim. Agora não. Eles decidem. Eles decidem. Lá em Eles casa decidem. tem um treliço. Que legal. É uma delícia, uma cama. E a minha dificuldade de encontrar, aí eu mandei fazer com madeira de lei, veio do interior do Amazonas, veio no treliço, aí chegou em casa, assim, uma felicidade. E aí, quando dorme amanhã, fim de semana, sobrinhos, todo mundo, então o treliço é a sensação. Mas eu não tô te dizendo que o papai era à frente do tempo dele, ele fabricava móveis de madeira de lei, ele fabricava trilhicho, não é com bicama, não. É de 3 andares mesmo. Mas tinha antigamente. É, assim. ele fabricava de madeira de lei e era assim uma sensação. Na época tinha uma feira de exposição, se chamava Feimove, né? Que era a exposição dos móveis de madeira de lei e tudo. E o papai sempre tinha essas novidades, trazia as sensações, mandava móvel pro Rio Grande do Sul. Porque lá não tinha essas coisas. Olha E que agora legal. está cada vez mais difícil a gente encontrar madeira de lei, né? É verdade. Muito difícil. Eu acho Mão que de nessa obra. questão da arquitetura, assim, que eu vejo muito, é sobre a poluição do ambiente também, que eu acho uma das situações que eu vejo, assim, que o ambiente mais Poluição poluído... visual, né? Visual, né? Ambientes mais poluídos são ambientes mais carregados, eu vejo. Então, essa visão mais clean, com menos objetos numa casa. É que hoje, acho assim, que- existem 2 perfis de pessoas, né? Existem as que a gente chama de as barrocas, né? E existem as que são mais cleans. Quem é barroco gosta de muita coisa carregada na sua decoração. Então, a gente tem que pesquisar isso no nosso briefing também. Como é que é o perfil desse cliente? Mas esse cliente barroco, ele não vai ter assim um excesso de informação que talvez impeça o relaxamento? Dependendo onde a gente deixar esse excesso de coisas, sim. Por exemplo, se for na sala de estar dele, ele vai passar algumas horas ali naquela sala de estar. Ele não vai dormir ali, né? O problema é quando também você bota esse monte de coisa no quarto. Sim. Ai, mas me veio agora uma ideia. E os acumuladores? A gente tem que tentar fazer se desfazer, entendeu? Mas aí tu tem, tipo assim, tu trabalha com personal organizer? Não, Como mas é a que gente que sempre funciona? indica pessoas que possam fazer isso, né? Porque no processo de reforma vai ter que tirar tudo daquele cômodo. É. E depois a pessoa quer colocar todas as tralhas de volta. É porque não adianta terem. É. Já pensou? Os móveis mais quem bonitos. tem esse costume vai botar. Não adianta eu deixar 2, 3 peças que daqui a pouco tá cheio de Os novo. móveis bonitos, cores bonitas e acúmulo de coisas. Poxa. Mas eu acho que Mas esse a pessoa negócio não de... vê como acúmulo. É, Não né? vê como acúmulo. ela não vê como acúmulo porque ela acha que são memórias que ela não vai se desfazer, né? Só que, na verdade, essa questão É o do emocional apego, dela. né? Ele não é quem tem, assim, na verdade, o apego a objetos, às vezes, é muito apegado a passado, muito apegado a coisas, muito apegado a sentimentos negativos, né? Que se foram. Então, a gente precisa sempre avaliar o que existe por trás desse acúmulo, o que existe por trás desse apego. Qual é o conforto emocional que aquilo está trazendo, que pode ser uma situação emocional, psicológica, que necessita de tratamento? Sim, Neste também. caso, Doutora Alessandra. doutora Alessandra. Mas, Karina, me diz uma coisa. Tu já entraste na casa de uma pessoa que diz assim, meu Deus, essa mulher é muito doida, eu queria encaminhar pra ler. Já. Sempre tem, Conta, né? assim, essas Sempre experiências, tem. assim, pra gente. E outra, só para complementar, qual foi o pedido mais inusitado que já fizeram para você de projeto? As coisas mais responde aí. loucas que você já fez. Ai, eu não tive. Meus clientes até que são bonzinhos, sabe? Eu também tô Se não achando, foi tem um pouco pole babado. desse, né? Umas clientes mais picantes. Assim. Pode mandar. A Mariana tem Fazemos um monte. projetos para qualquer pessoa. Já imaginei a Karina lá no consultório. Então, e assim, hoje em dia, né? A tua demanda é mais corporativa. Eu tenho, assim, focos em residencial e comercial. Corporativo nem tanto, Uhum. entendeu? Eu quase não pego corporativo.
Mas Mas essas questões comerciais, o que que muda de um projeto tradicional para um projeto que envolve esses conceitos? Por exemplo, eu tenho uma loja, uma boutique, eu quero mudar. Aí eu tenho que aplicar, hoje eu aplico as estratégias do design biofílico tanto para vender mais. Isso, amiga, entendeu? porque empresário gosta de dinheiro. Exatamente. Exato. A gente utiliza. Vai vender mais. Eu utilizo algumas técnicas da neuroarquitetura e da design biofílico, que é justamente para fazer com que o cliente passeie pela loja toda, chame mais atenção a algum objeto que seja mais caro, entendeu? Então a gente faz isso indiretamente, sem ninguém perceber. Entendi. Entendeu? E, por exemplo, assim, vamos supor que a gente tem aqui pessoas que têm lojas, tudo que estão nos assistindo. Quais as dicas que tu poderia dar de adaptações, de coisas que seriam interessantes essas pessoas incorporarem no ambiente? Olha, tentar ao máximo trazer a natureza para dentro do seu ambiente. Seja ela numa planta natural, seja ela numa artificial, seja numa pintura, seja num móvel, né? Num tapete, numas fibras, entendeu? Se tiver um sofá, bota um sofá com tecido, tipo um linho, tipo uma coisa mais natural. Pode jogar uma manta também. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode utilizar que dê mais um conforto para a pessoa naquele ambiente. E ela não sabe que eu apliquei ali o design biofílico, a neuroarquitetura, entendeu? Mas está ali diretamente no espaço dela. Então ela pode começar após a parte biofílica e a parte das essências, do cheiro, né? Já é uma grande mudança para a gente ter uma boutique que está no mesmo, tipo assim, há 5 anos, você vai naquela loja, apesar de ter um bom atendimento, mas alguma coisa que tem que mudar, né? Porque é interessante a mudança. E aí ela já começa fazendo uma alteração. E às vezes é uma pequena coisa, mas que faz uma grande mudança. E as clientes percebem. Percebe. Lá no consultório, a minha sala de exame ginecológico é uma sala que a mulher fica nua, né? Apesar de colocar a bata. Muitas vezes é a primeira vez que a pessoa está fazendo o exame do preventivo. Então, eu sempre, quando a minha paciente ela vai para o banheiro, eu tenho 2 luzes. Aí eu desligo, fica uma luz na penumbra. Aí eu falo, agora quando ela senta, ela está lá toda preparada, aí agora eu vou ligar a luz clara. E aí, muitas vezes, esse relaxamento já relaxa o músculo da vagina, que faz um preventivo melhor. E elas falam, a tua mão é de anjo, eu não senti nada, mas eu acredito que o ambiente ajudou. Vai ela não preparando, sentir vai nada. sendo preparando, né? E aí as pessoas falam, nossa, eu vi aqui no teu consultório as cores, já mete muita parte de saúde, o ambiente. Até às vezes, assim, tem pessoas que têm medo, que sobem com medo, aí eu subo subo a cortina para ficar uma coisa mais ampla, visualizar a cidade é legal também, né? Isso faz parte da estratégia de espaço e lugar. Então, Que são pequenas coisas assim que não encarecem teu projeto. Uma luz aqui. Mas é o cuidado com o paciente que faz toda a diferença. Mas até a cor da luz influencia. Entendeu? Se tu botar uma cor de luz branca, aquela cor, ela é estressante, ela te deixa alerta, ela vai te deixar assim, sabe, com medo. Então, a amarela, que hoje no meio da arquitetura a gente chama 3000K, né, ou a luz quente, ela vai te dar um relaxamento. Eu amo luz amarela. Eu utilizo luz amarela para tudo. É tudo amarelo para mim. Eu uso para Eu comprei tudo. um lustre pro consultório daquelas lâmpadas redondas que tem agora que são como se fossem aquelas lâmpadas antigas, né? Que são mais vintage, né? E aí todas as luzes são amarelas com a parte externa. É tipo como se fosse um nacarado perolizado, sei lá. Alguma coisa assim. Quando a pessoa entra, depois de olhar para a parede, ela olha para o lustre. E eu ainda estou construindo o espaço, né? Então tem sido bem interessante, porque toda vez que a pessoa volta para consulta, ela vai ver uma coisa nova. Então, são coisas que a gente não consegue ter dimensão do impacto que aquilo tem no cérebro das pessoas. Outra coisa que eu ia dizer em relação à luz. A luz, se você... Tem gente que fala assim para mim, mas eu só gosto de luz branca. Eu quero luz branca na minha casa inteira. Só que a luz branca, ela causa o quê? Ela causa um estresse na pessoa, ela te deixa irritada, ela vai te deixar alerta o tempo inteiro. Quem tem problema de insônia, isso é péssimo.
Olha, Entendeu? insônia e luz branca. Eu É. não sabia também. A insônia, tu tem que usar a luz amarela. Inclusive, eu digo, se você não vai trocar o lustre, você coloca pelo menos abajur. Aí eu peço para as pessoas comprarem abajur com luz amarela e distribuir principalmente no banheiro e no quarto e não acender a luz branca quando chega em casa do trabalho. A luz branca até do celular é péssima. Por isso que tem um filtro, viu, gente, de luz azul. É. Então, se você tem o celular, você está com o sono prejudicado, mesmo que você só vá se desconectar lá pelas 9, 10 horas do celular, enquanto você está acordado, deu 18 horas, já coloca automaticamente o telefone programado para ficar com aquela tela bem amarelinha. Porque isso já vai dizer para o seu cérebro que não está tão claro assim e que ele precisa começar a desconectar. Porque a luz branca ela altera o nosso ciclo circadiano. Então, é isso que faz a gente saber que está dia, entendeu? É o nosso ciclo circadiano. Porque a luz do dia, qual que é? Horário de meio-dia agora. É o quê? É a luz branca. Então, ela te deixa alerta. Tu sabe que não tem meio-dia aí para te trabalhar, para te fazer alguma coisa nesse espaço. Sim. Então, assim, ela, para dentro de casa, ela é péssima. Ela serve para onde? Para um ambiente de trabalho, que tu precisa estar ali sentado com atenção, né? Então, para mim, indústria, trabalho, e dependendo do trabalho, eu ponho amarelo. Dependendo, eu ainda ponho assim, não digo nem amarela, mas eu digo a luz neutra. Porque nós temos três, nós temos três tons, né? A amarela, branca e a neutra. Então, a neutra, para quem não gosta nem da amarela, nem da muito branca, é ideal. Mas você pode mesclar, pode ser, no ambiente pode ter luz branca e amarela? Eu não utilizo isso. Não gosto. Esteticamente não fica legal. Entendeu? Aí o que nós vamos poder falar também da luz? A luz, tem gente que chega para mim, voltando à história, né? Eu só gosto de luz branca. Não, mas a luz branca, para mim, ela ilumina mais. Não é a luz branca que ilumina mais. Hoje, quando a gente vai comprar uma lâmpada, principalmente nós arquitetos, eu sou especialista também em iluminação, o que a gente verifica na caixinha da lâmpada? Qual é a potência dela, entendeu? Tem umas características na caixinha que você diz se ela ilumina mais ou não. Não é a cor. Isso aí é lâmpada é bula de remédio. Porque ela é quase uma bula mesmo. Porque olha aí. Porque ela diz muita coisa na caixinha. Interessante, né? A gente aprendendo aqui que a gente vai ver o rótulo dos alimentos, né? E a gente vai ver o rótulo das lâmpadas também. Então, também tem uma questão da luminotécnica, né, que é o estudo dessa luminosidade. Ela também nos fala da quantidade de lumens que tem que ter em cada ambiente. Então, muitas vezes o ambiente pode estar escuro porque a quantidade de luz não é suficiente, né, Karina? A quantidade de lumens não é suficiente. Por isso que a pessoa diz, não só a branca, mas então, não é. Não é o tipo de lâmpada. Não é o tipo de lâmpada, não é a cor. Muitas vezes é a quantidade, né? Uma coisa interessante... É os lumens que tem na caixinha. Qual que Legal. compra, assim, que é a maior, uma luminosidade boa, assim, para um ambiente pequeno, para estudo, por exemplo? Tem alguma que você indica, quantidade, assim? Existem algumas normas, né, para alguns ambientes, principalmente de trabalho, né, escritórios. Assim, não necessariamente seja assim, precisa de muito. Uns 300 lumens está bom, entendeu? Para ambiente... Para alguns ambientes é um pouco mais, depende também do tamanho. Do tamanho, né? Tá. Agora, uma coisa interessante, assim, uma explicação bem técnica mesmo, né? É que nós temos um local no cérebro chamado quiasma supraóptico, que é um local que fica, como está dizendo o óptico, né, acima da área dos olhos. Então, ele vai perceber a intensidade de luz que você vai estar captando. Quando você capta mais luz, significa para o seu cérebro que você está de dia em atividade. Quando você reduz essa luminosidade no período noturno, você vai ter naturalmente uma liberação de melatonina entre 21 horas, mais ou menos. Nesse horário, se você jantou tarde, se você está cheio de luz, o seu cérebro não vai entender que é noite. Então, você não vai liberar melatonina. E aí, você não liberando melatonina, você não vai conseguir começar todo aquele processo de desligar o cérebro para dormir. Por isso que é muito importante você se desconectar das telas e você trabalhar melhor a luminotécnica dos ambientes que você está na parte da noite.
Se isso não funcionar, suplementa com melatonina. Não Inclusive, suplementa nada. Inclusive, para a criança, isso é muito prejudicial, né? Porque ela dá dificuldade para atenção, foco. Então, assim, a questão da luz, tela de computador, tela de televisão que fica no videogame até tarde, isso vai ser prejudicial para as crianças. Também tem uma situação interessante que as crianças hoje, elas têm mais dificuldade de dormir do que antigamente, né? Mas também tem uma questão de rotina familiar e de quartos, muitas vezes, que são muito estimulantes, porque a gente percebe que os pais, eles querem ocupar a criança, divertir a criança, e aquele ambiente fica tão estimulante, tão divertido, que ele acaba sendo inadequado para o relaxamento, né? Uhum. E as crianças hoje em dia elas ficam muito confinadas nos quartos. E a maioria hoje quer o quê? A LED RGB, né, que é a coloridinha. A maioria quer nos quartos. Assim, na idade de 8 a 12 anos, mais ou menos, querem, que é para dar aquela sensação de videogame e tal. E isso, assim, hoje o que eu faço? Eu boto RGB mais W, que ela tem um branco. E o branco você controla, ela pode chegar na amarela. Então, eu boto essa daí, que é menos prejudicial. Para ter esse Na hora cuidado. que ele quer lá coloridinho, para estar jogando no videogame, ele tá no colorido. Mas depois ele pode botar a branquinha, né? Olha que interessante. Ela é um pouco mais cara, mas vale a pena. Muito interessante. E, por exemplo, vamos supor que a gente tem um ambiente, né? Às vezes tem varanda. A varanda, ela é um ambiente que, naturalmente, ela vai ter algumas plantas e tudo. Mas o que vai modernizar? O que vai trazer mais aconchego? Porque parece que, às vezes, você coloca um monte de coisa na varanda, mas não atinge o objetivo, né? O que vai fazer uma varanda sem graça ficar engraçada? O que vai fazer? A gente tem que levar o conforto para esse ambiente, né? Qualquer ambiente, na verdade, você tem que levar um pouco de conforto. Para levar um pouco de conforto, o que tu vai botar lá? Além das tuas plantas, tu pode utilizar mais mantas no sofá, umas cadeiras de fibra, né? Coisas assim que tenha a questão de uma natureza embutida. É esse que vai deixar teu ambiente com aconchego. Entendeu? Principalmente uma varanda de um apartamento, que a pessoa já não tem mais uma casa, né? Que tem um quintal. Então, a varanda é mais ou menos um quintal, né? Então, que tem uma noção meio de natureza naquele lugar, né? Uhum. Eu amo varanda, assim. Lá em casa eu uso bastante a varanda. Faço tipo uma mesinha mesmo, como se fosse para bater papo com amigos, com meu esposo. E eu acho que a varanda é um local essencial da casa que a gente deve usar. Principalmente após a pandemia, né? Após a pandemia, todo mundo sentiu essa necessidade de sair de casa. Então, assim, aumentou o número de casas sendo construídas também nesse tempo. De 2020 para cá, aumentou, porque as pessoas estavam buscando a natureza. Sempre a natureza. A natureza faz parte da gente. Eu gosto muito de varanda, né? Mas eu sentia uma dificuldade na minha varanda, porque um dos lados da varanda, né, a lateral da varanda dava para outra torre do condomínio. E aí eu ficava, às vezes eu estava lá jogada no meu sofazão, né, olhando assim o céu, aí eu olhava para o lado, aí tinha aquele monte de varanda da torre dos vizinhos. Aí eu coloquei um elemento de madeira, né, para colocar umas plantas penduradas, porque aquilo trouxe mais conforto. Então você... Porque tu criou teu refúgio. Eu criei um espaço onde quando eu chego, que eu quero, tipo assim mesmo, que desconectar, orar, meditar, me jogar ali naquele sofazão. Ele tá exatamente do jeito que eu queria. E foi engraçado porque eu fiquei... Eu gosto de curtir, né? A construção, assim, dos lugares. E eu queria uma parede verde atrás desse sofazão. Até que eu consegui uma composição de plantas que me trouxe isso, né? E eu me lembro que uma vez eu falei contigo assim, mas por que tu quer esconder? Mas por que tu quer esconder? Eu falei, não sei, eu quero uma parede... Eu quero um negócio verde, assim. E quando eu entro lá, eu não tenho a sensação que eu tô na varanda. É como se eu estivesse chegando num lugar que, tipo assim... uma casa mesmo, um quintal, né? Uhum. Porque só de eu ter aquela parede verde, eu me remeto a essa sensação. Tu criou tua privacidade, tu criou teu refúgio. Então, isso tem a ver com tudo que eu falei. Entendeu? Porque a gente, na natureza, dependendo de onde você estiver, você tem medo ou você se sente acolhido. Uhum. Por exemplo, numa área árida, num deserto, tu vai ter medo, porque tu não tem onde te esconder, tu não tem... Pode aparecer um bicho, qualquer coisa, né? Na nossa área aqui na selva,
mesma coisa, porque ela é muito densa, muito fechada. E considerando todo o teu conhecimento, assim, quais seriam as dicas de ouro para as nossas telespectadoras? Assim? Contrate um arquiteto sempre. Contrate sempre um arquiteto que vai proporcionar para você uma melhora na sua casa, né? Que vai deixar o seu ambiente com a sua cara, porque tem gente que diz, ai, mas tu faz projeto assim para mim, um estilo, né? Escolhe um estilo lá clássico. Eu faço projeto de qualquer jeito. O projeto não é para mim, é para você. Então eu tenho estudo para fazer qualquer projeto, né? Independente do estilo. Só vim. É só vir. Essa é a dica. Procura um arquiteto. Tá certo. E se a pessoa quiser entrar em contato contigo, quiser conhecer teus projetos, Karina, fala pra gente quais são as redes sociais, qual é o escritório que você trabalha, como Eu trabalho hoje no The Office, né? Aqui pertinho, inclusive. E tenho a rede social do Instagram também, que é Calbuquerque, _ arquiteta. Então, quem quiser seguir, ver lá alguns projetos, algumas dicas também que eu coloco. Perguntar também, a gente responde. Ai, que legal. E assim, mais uma pergunta, além do Tortas e Tortas, tem outros ambientes comerciais que você fez ultimamente que as pessoas podem ter como referência? Comercial, comecei a fazer um agora, mas isso ainda não posso falar ainda, né? Mas deixa eu lembrar. Eu já fiz, mas agora eu não estou lembrando. Eu já fiz clínicas, odontologia. Tem a clínica dos meninos, né? Tem a clínica lá dos meninos, tem de odonto que eu já fiz. Que é a Urocenter. Isso, Urocentro. Urocentro. E tem também alguns consultórios que eu já fiz. De algumas Muito médicas legal. amigas também. Karina, muito obrigada por você ter vindo nesse Imagina. bate-papo que foi tão gostoso aqui, né? Vencedor, eu tô com várias ideias. Bora contratar arquiteto. Estou cheia das... das... uma parede instagramável no consultório e eu quero pegar aquele fundo de plantas, né? Que elas estão indo com neon, assim, né? Então eu não posso colocar neon nem vermelho, nem amarelo. Né? Tem que ter. Não, mas rosa aí pode? pode. Rosa pode, tá? Aí vai ter a ver também, tudo tem que ter a ver com o seu ambiente de trabalho, né? No teu caso, você trabalha com mulheres, pode botar o rosa, sem problema. Um dia eu vi rapidinho, só pra gente rir um pouco. Eu já fui num congresso, que na frente do congresso era uma vulva em plantas, e era umas formas de vulva, e você entrava na então, em vez Pra de você ser- se em vez sentir de ser- dentro. Em vez de ser as penteiras, eram as plantas. Assim, Era remetendo, né? E aí você entrava, pra entrar no congresso, foi lá no Ceará. Só podia ser coisa de cearense, gente. É o povo criativo. Imagina, ainda bem que eram plantas. Assim, aí tu entrava na E não vulva, eram né? negras, né? Não eram as folhagens negras. Eram verdes. Muito interessante. Gente, Legal. muito obrigada por você ter acompanhado a gente até aqui. Esse episódio super leve, divertido e muito informativo que nós tivemos aqui. A alegria de conversar com a Karina Albuquerque, arquiteta, neuroarquiteta, que trabalha com esses conceitos da biofilia. Para quê? Para o seu bem-estar. E para você ser uma mulher poderosa, você também precisa ter um lar aconchegante, onde você consiga relaxar e renovar as suas energias. Vai lá correr para dentro de casa e ver esse monte de lâmpada amarela que você... um monte de lâmpada branca que você não tem e substituir, porque isso aí já vai fazer uma diferença. Vai fazer diferença. Meninas, Obrigada. valeu! Obrigada, menina. obrigada. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.